Quem vai falar agora é o Cláudio, sociólogo. Ele vai falar sobre a lei salarial atual e a necessidade da reposição inflacionária. Ok? Pronto? Bom, a gente não combinou, mas acho que vai dar uma boa liga. Exatamente a questão da lei salarial, o tópico que foi desenvolvido a partir de um trabalho feito pela engenheira Denise Lopes de Souza, que trabalha em SEAB. Ela apresentou esse trabalho na Câmara Municipal mais de uma vez. Está disponível, no final tem a página para quem quiser assistir a apresentação original. E é um trabalho voltado exatamente, como ela chama, reajuste salarial já, mas para o público de engenheiros, de arquitetos, agrônomos, a qual ela pertence. Mas, generosamente, ela me ajudou bastante a desenvolver uma versão mais adequada às demais categorias de nível superior. Eu contei também para essa apresentação com a ajuda de colegas da administração, e o que eu vou apresentar então é um resultado desse esforço de apreensão do tema, justamente muito bem levantado pelo Cláudio Fonseca. Oi? Bom, então, o coletivo é integrado por essas categorias que a Célia já fez referência, né? Eu vou passar rapidamente a questão dos fundamentos da lei salarial, que o Cláudio já tocou, né? A Constituição Federal, os princípios, né, ali elencados, são que fundamentam especialmente essas questões aí de legalidade, impessoalidade, moralidade, né, e o que está destacado. A apresentação depois a gente pode disponibilizar, inclusive, para quem tiver interesse, né, a questão da impessoalidade, quando exatamente a gente entende que houve um ferimento desse princípio exatamente quando se retirou algumas categorias de uma lei que deveria ser para todos. Ah, tá. Se me fez uma focação. Bom, e a questão da moralidade, porque retira direitos dos atuais integrantes do quadro da administração pública. Destaca-se no artigo 47 a questão da complexidade, especialmente do cargo, né? E que está sendo agredida quando os níveis básico e intermediário, no médio, receberam reajustes, aproximando bastante a remuneração dos servidores de nível superior. Então, o requisito da complexidade está sendo desconsiderado. A questão da revisão geral anual também já foi bem levantado, está na Constituição, é um princípio que tem que ser cumprido, né? E não está sendo, de fato. Os critérios do sistema de remuneratório, a natureza, então, a complexidade, os requisitos para investidura e as peculiaridades do cargo, que a gente acha que a gente avalia que nessa proposta de subsídio que está sendo levantado, ou talvez até desde antes, já com cargos largos, esses princípios estão sendo desconsiderados. A lei orgânica municipal também nos garante fundamentos importantes. E é muito explícito esse artigo 2, né? Está assegurada a proteção da remuneração a qualquer título dos servidores públicos contra os efeitos inflacionários. Porque quando a gente diz só que o salário é irredutível é valor nominal, e é isso que o judiciário frequentemente avalia, né? Mas não, na Constituição municipal, a lei orgânica está escrito, é contra os efeitos inflacionários, é contra esse mecanismo de degradação explicitamente colocado. Então esse direito está assegurado na Constituição
municipal. Outro princípio ali estabelecido que não está sendo cumprido, então, são todos esses aí, e destacando a questão da valorização dos servidores, né, que foi bem lembrado aqui pelo Cláudio, não só pelos reajustes, pela revisão, quinquênio, sexta parte, pelas condições de permanência, né, e de reconhecimento do serviço prestado. Né. Bom, portanto, o que queremos? O cumprimento dos mandamentos constitucionais federal e municipal, que garantem a proteção do valor aquisitivo da remuneração e a valorização do servidor público. Mas o que acontece de fato? A lei salarial municipal deveria proteger a remuneração, e não, os efeitos inflacionários não protegem. Nos últimos 13 anos, né, então, não tivemos reajustes verdadeiros. E os planos de carreira, na verdade, o que tem acontecido é isso, os planos de carreira, periodicamente acontecem para encobrir essa omissão nos preceitos constitucionais. O Executivo Municipal, então, não cumpre isso, né? E tivemos, então, de 7 em 7 anos, de 88 para 95 e para 2002, novas leis salariais. E destacamos, então, o que já foi dito aqui, não fica registrado, da anterior para a atual, essa margem de gasto considerado com a despesa de pessoal existia de 47% a 58% da receita corrente, passou a ser 40%, é uma redução drástica, né? E considerando menos receitas, maior grupo de despesas e, pelo mecanismo da quadrimestralidade, desconsidera períodos de inflação anteriores ao próprio quadrimestre. Essa lei, ela estabelece, então, essas duas coisas, que acho que é bom a gente fixar. A questão da revisão geral anual da remuneração e os reajustes. São duas coisas. O artigo 1º trata da remuneração e a revisão no dia 1º de maio. E aí é o momento em que se faz, então, se tem essa possibilidade de não ficar amarrado àquela fórmula que vai aparecer no artigo 2º, que é o reajuste. Então, reajuste não é revisão, ou aumento de remuneração. Então, o quadrimestral são reajustes com essas datas base aí, 1º de março, 1º de julho, 1º de novembro de cada ano, né, com base na variação do IPC, índice de preço ao consumidor, apurada entre o mês de reajustamento e os 4 meses anteriores. Bom, então diz o enunciado da lei: se da aplicação da variação do IPC-FIP à média das despesas de pessoal e respectivos encargos, na forma do parágrafo anterior, resultar valor superior ao limite de 40% da média das receitas correntes, o reajustamento restringir-se-á ao percentual que atinge esse limite. Esse é o enunciado da fórmula, mas ninguém conseguiu verificar a execução dessa fórmula, né? Digo, nem engenheira, nem os meus consultores da administração, ninguém demonstrou pegar aqui, olha, isso aqui, portanto, enfim, vamos ver na sequência. E o parágrafo 3º também é interessante da gente lembrar. O Executivo divulgará, mediante decreto, a ser publicado até o dia 20 do mês do reajuste, os valores dos padrões tal, e o quadro demonstrativo constante do anexo dessa Lei 13.313. Bom, aqui temos os decretos referentes a 2011, 2014, e a data, observem isso aqui, a data em que foram publicados. É um número sequencial, são 8 números sequenciais: 53.947, 48, 49, 50, 51, 51 e 13, todos em 2013 referente a 2011. Quer dizer, a transparência da política salarial não existe. Zero. Foi feita absolutamente a posteriori. E
Todos os gastos com o pessoal, percebam aqui, isso é o percentual, 42,11, 42,16, 40 e 20, todos acima de 40. Portanto, se é tudo acima de 40, deveria ser 0, não 0,1 ou 0 qualquer coisa. No entanto, quando teve 40 e 20, aconteceu de termos 0,82. Ninguém explica como se chegou a isso. É miserável, mas tem que ser explicado. Está na lei, tem uma fórmula, enfim. Esse quadrinho é publicado, então a gente tem que ficar caçando. Aliás, vamos voltar aqui. Veja só a última linha, 55.765,14, o número do decreto. Ele é referente a março a julho de 2014. Quer dizer, é o último que foi publicado. Ele foi publicado em dezembro, aqui não diz a data, mas foi dezembro, está aqui o próprio. Ele não saiu, então, o referente ao último quadrimestre do ano passado, que seria novembro. Está faltando ainda um quadro demonstrativo. E aí está a continha, né? Então, o IPC-FIP deu 1,57, os gastos, a relação entre a média das despesas deu 44,11, portanto, o reajuste é 0, claro. E aqui o quadro que deu 0,82, que deu 1,34 o IPC-FIP, deu 40 e 20, gastou mais já de 40, mesmo assim tivemos 0,82, inexplicado até o momento. A lei, a fórmula que está publicada é esta. Se alguém lembrar o mínimo de ou conhece matemática e tal, a gente vê que tem um parênteses que está em vermelho ali. Como é que aperta? O parênteses ali, né? Está vendo? Na letra A, DP barra RC, está em vermelho, porque isso eu coloquei em vermelho, porque é um parênteses que não fecha. Em matemática eu desconheço isso. Mas isso é o que está no Diário Oficial, está na página, a gente acha isso lá. Isso não é transparência. Né? E aí tem o fator e tal de cálculo. Bom, então a conclusão é que os parâmetros dessa lei favorecem, entre aspas, o governo e prejudicam o funcionalismo. Eu acho que qualquer coisa que prejudica o funcionalismo prejudica também o governo. Né? Então, essa contraposição é complicada. Os reajustes são sempre abaixo da inflação, considerando a remuneração, somente como despesa, desconsideram e prejudicam a prestação e qualidade de serviços e municipalidade. Por que 40%? Ninguém não tem uma fundamentação, seja ela de qualquer origem, econômica, política, sei lá, não tem explicação. Né? O que diz a lei de responsabilidade fiscal? O importante é que para os municípios, ela estabelece limites para gastos com despesa de pessoal, no caso da União 50%, estados 60% e municípios 60%, mas esse é o limite máximo. O Cláudio Fonseca fez referência à distinção de limites, que a gente vai dizer um pouquinho. Então, você tem o máximo e você tem o limite antes do máximo, que é 60%, o prudencial, eles chamam de prudencial, ou seja, até 95% de 60% é o limite prudencial. Portanto, 95% de 60% é o que está embaixo aí, ó, é 57%. E antes do limite prudencial, tem um outro que a gente vai ver no quadrinho, não sei se dá para ver, quase que não dá, né? Mas é o que está na elipse maior. Então você tem limite máximo, 60%, limite prudencial, 57%, e limite de alerta. O capital é muito esperto, alerta já, com 54% já estão em estado de alerta. Se passar do prudencial, já tem sanções, que estavam no quadro anterior, não é? O município está impedido de fazer algumas coisas, então não pode chegar no 57%, que atrapalha a vida do município. Passar do 57%. Bom, e esse é um quadro assim que põe o efetivado. O que aconteceu de fato ao longo de 2005 até 2014. Então temos lá o limite, o que foi feito de despesa com o pessoal efetuada. Né? O limite máximo, 60%, o limite prudencial, 57%, e o realizado, que varia de 39,8% ao mínimo de 33,3% aqui em 2011.
e subimos em 14 para 35,8. Então tem uma margem, mesmo para os 40%, que é da Lei 13.303, que nós não alcançamos. Em momento nenhum teve 40%, pelo menos nesse período. Esse gráfico também é muito interessante, quando a gente compara a variação do índice oficial tomado para reajuste salarial no período de 2008 a 2014. Você tem os pontos de parada em cada ano, né, 6,17, 10,3, chegando a 42,31 no período. E os reajustes, a correção que nós tivemos, que foi de 1,06%. E, por outro lado, a receita líquida do município cresceu nesse período 164%, né? 2 vezes e tralalá, sendo que, enfim. Portanto, uma comparação exploratória desses dados todos, ou seja, sujeita a comprovação, verificações posteriores, mas esse é um cálculo estimativo bem interessante. O total da receita corrente líquida nesse período realizado, efetivo, né, gasto de fato, foi 251 bilhões, aliás, bilhões? 251, sei lá qual unidade que está aqui, né, porque se é bilhões isso aqui, acho que é bilhões mesmo, bilhões e tal. 40% da receita seriam 100 bilhões, sim, bem, enfim. E eu acho que o tamanho das barras é mais explicativo do que o número que eu estou tentando falar. E o total das despesas efetuadas é menor de tudo. A diferença dá 12 bilhões economizados, entre aspas, né? Desviados para outros gastos. Estou concluindo. E aqui isso aqui é muito interessante para a gente pensar o seguinte: quem está na prefeitura desde há mais de 11 anos, ou 11 anos, teve uma perda de poder aquisitivo da ordem de 70%. Quem está nos últimos 7 anos sentiu 42%. Quem está há menos de 5, os novos concursados, só sentiu um impacto de 29%. Eu acho muito interessante esse gráfico aqui. Então, perdeu muito mais ainda. Então, eu acho esse gráfico muito bom para a gente conversar com os novos colegas. Olha aqui, colegas, os impactos que cada um viveu e que você poderá vir a viver, e os seus sucessores, não é? A tendência é essa. Se nós não revertermos a tendência, isso que vai continuar acontecendo. E o 311, que está na pauta aí, aponta, né, para distorções exatamente nessa direção. E aqui uma comparação, o que acontece nas cidades do Brasil, em várias cidades, né? Então, não sei se dá para ler ali, mas o que está em azul são as cidades que gastaram nesses anos abaixo de 37%. O rosinha, bom, aqui pelo menos aparece o rosinha ali, não sei, laranja, aquela cor intermediária entre azul e vermelho, entre 37% e 40%. E os em vermelho gastaram acima de 40%. Receita líquida menor que o índice de IPC-FIP. Segundo, o gasto com despesa de pessoal está longe dos limites legais. Em 1º de maio é a data que pode ser feita a revisão anual. A diferença que nós verificamos do ano passado para agora, que é em torno de 4%, quase 5%, na verdade não é 4% para o reajuste possível em cada salário, mas porque é 4% para o pagamento de, não sei se falando rápido assim dá para entender, mas enfim, é 4% para o pagamento de todos, de 100%. Isso dá uma implicação de reajuste linear possível de 13%. Os 4 viram 13% no salário de cada um. Isso se mantivesse, né, o pagamento para todos. Uma outra ideia interessante é excluir o artigo 2º da lei. Essa ideia do quadrimestral, que originalmente proposto na gestão da Marta Suplicy, foi apresentado como uma inovação
como um gatilho que poderia recuperar então as perdas no período. Verificamos que não funciona, né? Então, elimina revisão anual e séria, né? 5. A nova lei salarial deve levar em consideração verdadeiramente o crescimento real da receita realizada pela prefeitura, né, que nós vimos que cresceu 164% nesse período e nós tivemos 1,06. Tá. A nova lei deve permitir a participação de colegiados servidores eleitos para participar dos procedimentos que definem a apuração dos valores e índices que implicam na definição de reajustes, né? É uma reivindicação. Isso é além do SIMP, é aquilo. Para saber, faz essa fórmula na minha frente e diz o que está entrando para chegar no 0,82 ou qualquer outro índice que seja. É isso, obrigado. Obrigada, Cláudio, pela sua colaboração.